Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa toca o fundamento mais íntimo da realidade. Quero discutir com vocês como o universo é ajustado demais para existir e se vocês acham que isso é uma só coincidência ou uma pista física. Isso deixaria vocês incrédulos, pois a calibração do cosmos parece fruto de uma precisão que desafia qualquer lógica sobre o acaso. Pensem bem, a densidade do espaço primordial precisava ser exata até a 60ª casa decimal para que galáxias conseguissem se formar. Se as regras que sustentam o mundo visível são tão sensíveis, até onde vai a nossa confiança naquilo que chamamos de realidade? Nesta jornada, vamos percorrer as constantes fundamentais, atravessando as evidências do ajuste fino, até chegarmos ao mistério do multiverso e como tudo isso explica a nossa própria existência e o futuro do cosmos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende desse apoio, e o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora, relaxe. Feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo nesta caminhada pelo conhecimento, precisamos entender que a física, em sua essência mais pura, é a busca pelos números que governam o palco da realidade. Imaginem que estamos diante de um imenso painel de controle, repleto de pequenos botões giratórios, cada um deles representando uma das leis fundamentais que regem tudo o que existe, desde a menor partícula até a galáxia mais distante. Esses botões são o que os cientistas chamam de constantes fundamentais. São valores fixos, números que não mudam e que parecem ter sido impressos na estrutura do tempo e do espaço desde o primeiro milésimo de segundo após o nascimento do universo. O que nos deixa verdadeiramente perplexos, e é o coração da nossa conversa de hoje, é o fato de que esses botões não estão em posições aleatórias. Eles parecem ter sido girados e ajustados com uma precisão que beira o impossível. Se apenas um desses valores fosse deslocado pela largura de um fio de cabelo, o resultado não seria apenas um universo um pouco diferente do nosso, mas sim um vazio absoluto, onde a vida, a luz e a própria matéria jamais teriam a chance de se manifestar. Quando olhamos para as equações que descrevem o comportamento do cosmos, percebemos que elas funcionam como uma partitura musical perfeita. No entanto, a física moderna nos confronta com um problema que não é filosófico, mas puramente técnico e matemático. É o que chamamos de ajuste fino. Esse termo não é uma metáfora poética, mas uma descrição de um fato científico desconcertante. As leis da natureza contêm números que parecem ter sido escolhidos de forma extremamente criteriosa. Se pensarmos na força da gravidade, por exemplo, ela é o que mantém os nossos pés no chão e os planetas em órbita ao redor do Sol. Mas vocês conseguiriam imaginar o que aconteceria se a gravidade fosse apenas uma fração mínima mais forte ou mais fraca do que ela é hoje? Se a gravidade fosse um pouco mais intensa, o universo teria se colapsado sobre si mesmo logo após o início, voltando a ser um ponto de densidade infinita, antes mesmo que a primeira estrela pudesse brilhar. Por outro lado, se ela fosse ligeiramente mais fraca, a matéria teria se dispersado tão rapidamente que as nuvens de gás e poeira jamais teriam se aglutinado para formar sistemas solares. Estaríamos vivendo em um espaço eterno e gélido, habitado apenas por átomos solitários vagando no nada. Este equilíbrio é o que chamamos de densidade crítica. No momento do nascimento do espaço, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, a taxa de expansão e a força da gravidade estavam em uma disputa feroz. Para que o universo fosse viável hoje, essa proporção precisava ser exata, com uma precisão de uma parte em 10 elevado a 60. Escrever isso por extenso significa colocar o número 1 seguido de 60 zeros. É uma margem de erro tão minúscula que a nossa mente humana mal consegue processar. Se a densidade do universo primordial fosse maior por uma fração equivalente a um único grão de areia em todo o deserto do Saara, o destino do cosmos seria o fechamento prematuro. Essa constatação não vem de uma crença, mas da aplicação rigorosa da teoria da relatividade geral
combinada com as observações da radiação cósmica de fundo. É por isso que os físicos se sentem tão inquietos. A ciência sempre buscou leis gerais que explicassem o porquê das coisas serem como são. Mas aqui nos deparamos com números que simplesmente são, sem uma explicação óbvia para tamanha precisão. Além da gravidade, existem outras forças que operam nas sombras do que não vemos. Pensem na força nuclear forte. Ela é o adesivo que mantém os núcleos dos átomos unidos. Sem ela, os prótons que possuem carga positiva e se repelem naturalmente, simplesmente se afastariam uns dos outros, e o núcleo atômico se desintegraria. No nosso universo, essa força tem a intensidade exata para permitir que o hidrogênio se funda em hélio no coração das estrelas. Se essa força fosse apenas 2% mais fraca, o deutério não seria estável. Sem o deutério, a cadeia de reações nucleares que alimenta o brilho do Sol nunca ocorreria. O universo seria um lugar escuro e sem elementos pesados. Não haveria carbono, não haveria oxigênio, não haveria nada além de hidrogênio simples flutuando no vácuo. Agora, se essa mesma força fosse apenas 2% mais forte, os prótons se ligariam tão facilmente que todo o hidrogênio do universo teria sido consumido nos primeiros minutos após a grande expansão. O resultado seria um cosmos composto inteiramente de hélio, sem água e sem a química complexa necessária para a existência de qualquer forma de biologia. Vocês percebem como estamos caminhando sobre o fio de uma navalha cósmica? Essa sensibilidade extrema se repete em todos os pilares da física. Considerem a força eletromagnética, que governa a interação entre as luzes e as cargas elétricas. Ela é responsável pela estrutura dos átomos e pela forma como as moléculas se ligam. Se a relação entre a força eletromagnética e a gravidade fosse alterada, as estrelas não seriam como as conhecemos. Estrelas pequenas demais não teriam pressão suficiente para iniciar a fusão nuclear, enquanto estrelas grandes demais queimariam todo o seu combustível em poucos milhões de anos, tempo insuficiente para que planetas se estabilizassem e a vida pudesse, quem sabe, surgir. No nosso mundo, as estrelas vivem por bilhões de anos como sentinelas silenciosas que permitem que o tempo faça o seu trabalho de esculpir a complexidade. Esse intervalo de tempo não é um detalhe, é uma exigência. A vida precisa de ciclos estelares longos para que elementos como o ferro e o cálcio sejam forjados em supernovas e depois espalhados pelo espaço, tornando-se as sementes de mundos como o nosso. Outro parâmetro que deixa os cosmólogos sem sono é a constante cosmológica, muitas vezes associada à energia escura. Ela é a força que empurra o tecido do espaço para fora, acelerando a expansão do universo. Quando os físicos tentam calcular o valor dessa energia, a partir da mecânica quântica, o número que encontram é absurdamente maior do que aquele que observamos na realidade. A diferença é de 120 ordens de magnitude. Se a energia do vácuo fosse tão grande quanto a teoria sugere, o espaço teria se expandido de forma tão violenta que os átomos jamais teriam tido tempo de se encontrar. Galáxias nunca teriam nascido. Viveríamos em um vácuo absoluto e estéril. Para que o universo seja como o vemos hoje, essa constante precisou ser ajustada ou cancelada com uma precisão de 120 casas decimais. É como tentar equilibrar uma agulha perfeitamente em sua ponta, no topo de uma montanha, durante um furacão, e ela permanecer imóvel por bilhões de anos. O fato de estarmos aqui discutindo esses temas é o maior testemunho desse ajuste. Se a massa de um elétron fosse apenas um pouco diferente, as órbitas dos elétrons ao redor dos núcleos mudariam, inviabilizando todas as reações químicas que conhecemos. Se a massa de um nêutron não fosse ligeiramente maior que a de um próton, todos os prótons no universo teriam decaído em nêutrons logo no início, e os átomos não teriam carga elétrica. Sem carga elétrica, a matéria não teria estrutura, seria apenas uma sopa neutra e sem vida. Cada vez que mergulhamos mais fundo na física das partículas e na cosmologia, encontramos mais desses números mágicos. É como se o universo fosse uma máquina de uma complexidade infinita, onde bilhões de peças precisam se encaixar perfeitamente para que o motor sequer comece a girar. Essa constatação gera um desconforto intelectual produtivo.
Durante séculos, a ciência se afastou da ideia de que o ser humano ou a Terra ocupavam um lugar especial no cosmos. Aprendemos que somos um planeta comum girando em torno de uma estrela comum, em uma galáxia comum. No entanto, o ajuste fino parece trazer de volta uma sensação de singularidade, não sobre nós especificamente, mas sobre as condições que permitem a existência de qualquer estrutura organizada. Não estamos falando de opiniões ou de interpretações místicas, estamos falando de dados. Quando os cientistas simulam em supercomputadores universos com constantes ligeiramente diferentes, o resultado é quase sempre o caos ou a morte térmica imediata. O nosso universo é uma exceção estatística tão vasta que nos força a perguntar por que esses números são esses e não outros. Este é o ponto de partida da nossa jornada. O ajuste fino é o grande enigma da física contemporânea, porque ele sugere que o universo não é apenas um acidente aleatório sem regras, mas um sistema regido por parâmetros que parecem estranhamente favoráveis à complexidade. Ao longo desta noite, vamos explorar como os cientistas lidam com esse fato. Será que existe uma lei maior, uma teoria de tudo, que dita que esses números não poderiam ser diferentes? Ou será que vivemos em apenas um de infinitos universos e tivemos a sorte de estar naquele onde os botões foram girados para a posição correta? À medida que avançamos, cada descoberta nos levará a entender que a nossa existência está pendurada por fios invisíveis de matemática e precisão, e que a beleza do cosmos reside justamente nessa fragilidade monumental que o torna possível. Para compreendermos como esse ajuste tão fino e preciso se manifesta na nossa realidade mais próxima, convido vocês a imaginarem a própria estrutura do corpo humano e dos objetos que nos cercam. Frequentemente, pensamos no universo como algo distante, um cenário de estrelas e galáxias que pouco tem a ver com o simples ato de respirar ou de segurar uma xícara de café quente em uma manhã fria. No entanto, a verdade é que cada batida do seu coração e cada pensamento que atravessa a sua mente são subprodutos diretos dessa calibração monumental que discutimos anteriormente. Se pudéssemos entrar na escala do invisível, dentro das células que compõem a sua pele, descobriríamos que a paz que sentimos ao repousar depende de um equilíbrio de forças tão tenso quanto uma corda de violino esticada ao máximo. Tudo o que chamamos de sólido, de líquido ou de ar só existe porque os botões da criação foram girados para os números exatos que permitem a estabilidade da matéria. Imaginem por um momento a força eletromagnética. Ela é a responsável por manter os elétrons orbitando ao redor dos núcleos atômicos, como pequenos planetas em um sistema solar microscópico. É essa força que impede que a sua mão atravesse a mesa ao tocá-la. É a repulsão elétrica entre os elétrons da sua pele e os elétrons da superfície da madeira que cria a sensação de solidez. Agora, tentem conceber o que aconteceria se a intensidade dessa força fosse alterada em apenas 1%. Se ela fosse um pouco mais forte, os elétrons seriam puxados com tanta violência para perto do núcleo que as ligações químicas entre os átomos se tornariam impossíveis. As moléculas, que são os blocos de construção da vida, como o ácido desoxirribonucleico que carrega o seu código genético, simplesmente não conseguiriam se formar. Por outro lado, se a força fosse ligeiramente mais fraca, os elétrons se desprenderiam com facilidade e a matéria se dissolveria em uma sopa amorfa de partículas soltas. O mundo que vocês percebem através do tato, com suas texturas suaves ou rugosas, deixaria de existir instantaneamente. Essa fragilidade se estende à massa das partículas que nos compõem. Vocês não acreditariam na precisão necessária na massa do próton e do nêutron. O nêutron é ligeiramente mais pesado que o próton, por uma margem de apenas 0,1%. Essa pequena diferença é o que garante que o universo seja rico em hidrogênio, o combustível das estrelas e o componente essencial da água. Se o nêutron fosse apenas um pouco mais leve, ele seria a partícula estável, e todos os prótons do universo teriam decaído em nêutrons logo após o início dos tempos. O resultado seria um cosmos sem carga elétrica, sem átomos, sem química e, consequentemente, sem vida. Toda a complexidade da biologia humana
A forma como o oxigênio é transportado pelo seu sangue e como a glicose alimenta as suas células depende desse valor específico, gravado nas leis da física, de maneira imutável. Pensem na água que vocês bebem. A molécula de água é um milagre de geometria molecular. O ângulo exato entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio permite que a água tenha propriedades únicas, como a capacidade de dissolver nutrientes e a curiosa característica de se expandir ao congelar. Essa geometria é determinada pela interação quântica entre as cargas elétricas e as massas das partículas. Se as constantes fundamentais fossem diferentes, a água poderia não ser o solvente da vida. Ela poderia ser um gás em temperaturas onde hoje é líquida, ou as pontes de hidrogênio, que mantêm as cadeias de proteínas unidas, seriam fracas demais para sustentar a estrutura de um ser vivo. Ao sentirem o frescor de um gole de água, vocês estão, na verdade, experimentando o resultado de um ajuste matemático que ocorreu há bilhões de anos. Além do nível atômico, o ajuste fino se manifesta na forma como o Sol nos aquece. Vocês conseguem imaginar o nível de precisão necessário para que uma estrela funcione de maneira estável por bilhões de anos? O Sol é um reator de fusão nuclear gigante, onde a gravidade tenta esmagar a matéria enquanto a pressão da fusão tenta expandi-la. Esse equilíbrio depende da força nuclear forte e da força eletromagnética. Existe um processo específico chamado processo triplo alfa, que ocorre no coração das estrelas e é responsável por forjar o carbono. O carbono é a base de toda a vida orgânica. Sem ele não haveria plantas, animais ou seres humanos. Para que o carbono seja criado, 2 núcleos de hélio se fundem para formar berílio, que depois deve encontrar um terceiro núcleo de hélio para formar o carbono. O problema é que o berílio é extremamente instável e desaparece em uma fração minúscula de segundo. Para que a vida fosse possível, era necessário que existisse uma coincidência matemática, um estado de ressonância no núcleo do carbono que facilitasse essa união antes que o berílio se desintegrasse. O astrônomo Fred Hoyle, ao descobrir essa ressonância, ficou tão chocado com a precisão do valor necessário que declarou que um intelecto superior deve ter brincado com a física. Se o nível de energia do núcleo de carbono fosse ligeiramente diferente, o universo teria muito pouco carbono e quase nada de oxigênio. As estrelas queimariam seu combustível sem deixar para trás as sementes da vida. Toda vez que vocês respiram o oxigênio ou sentem a estrutura de carbono em seus próprios ossos, estão tocando uma evidência física desse ajuste que parece ter sido planejado para a nossa existência. Mesmo a luz que ilumina o seu dia é um produto desse ajuste. Os fótons que viajam do Sol até a Terra levam cerca de 8 minutos para chegar aqui, trazendo a energia exata para a fotossíntese. Se a força eletromagnética fosse alterada, a interação da luz com a clorofila nas plantas não funcionaria da mesma forma. O espectro de luz emitido pelas estrelas seria diferente e a biosfera terrestre nunca teria se desenvolvido. Percebam como tudo está interconectado por fios invisíveis de matemática. A cor do céu, o calor da pele sob o sol e a capacidade das plantas de crescerem são manifestações cotidianas de que vivemos em um universo que permite a nossa presença. Muitas vezes, em nossa rotina agitada, esquecemos que o simples fato de o espaço-tempo ser tridimensional é uma forma de ajuste fino. Se vivêssemos em um universo com 4 dimensões espaciais, as órbitas dos planetas ao redor das estrelas seriam instáveis. A Terra não conseguiria manter uma distância constante do Sol. Ela ou seria lançada para o frio eterno do espaço profundo, ou colidiria com a estrela em uma espiral de fogo. Se houvesse apenas 2 dimensões espaciais, a complexidade biológica, como o sistema circulatório ou o sistema nervoso, não teria espaço físico para se organizar. A nossa vivência tridimensional é a única que permite a estabilidade gravitacional e a complexidade estrutural. Sintam a pressão do ar ao redor de vocês agora. A atmosfera da Terra é mantida pela gravidade do nosso planeta, que por sua vez depende da massa da Terra e da constante gravitacional universal. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a nossa atmosfera escaparia para o espaço, deixando-nos em um vácuo mortal. Se fosse um pouco mais forte, a atmosfera seria tão densa e pesada
que a vida como a conhecemos seria esmagada sob o seu próprio peso. O ar que entra em seus pulmões agora, composto pela mistura exata de nitrogênio e oxigênio, só está lá porque a física permitiu que um planeta rochoso com a massa certa se formasse na distância correta de uma estrela estável. À medida que o dia termina e vocês se preparam para o descanso, pensem que até o ciclo do sono é influenciado pela rotação da Terra e pela estabilidade do sistema solar. Essa estabilidade não é garantida. Ela é o resultado de um longo processo de auto-organização que só foi possível porque as leis fundamentais não mudaram desde o início. Se as constantes da natureza variassem ao longo do tempo, o átomo de hoje não seria o átomo de amanhã, e a continuidade da consciência seria impossível. A memória, o aprendizado e a percepção do eu exigem um cenário físico estável e previsível. O ajuste fino, portanto, não é apenas um conceito para cosmólogos debaterem em universidades distantes. Ele é a fundação silenciosa de cada momento da sua vida. Ele está no peso do cobertor sobre o seu corpo, na temperatura constante do seu sangue e na luz suave que se apaga ao final da tarde. Quando começamos a perceber a realidade através dessa lente, o comum se torna sagrado e o cotidiano se transforma em um milagre matemático. Estamos vivendo em uma morada cósmica que foi preparada através de trilhões de pequenas coincidências físicas para que pudéssemos, finalmente, abrir os olhos e tentar entender o mistério de onde viemos. Essa jornada pela matéria é apenas o começo de uma compreensão muito maior sobre o nosso lugar no vasto e ajustado oceano do cosmos. À medida que avançamos em nossa jornada silenciosa, entramos agora no território da mente, onde os grandes pensadores da história tentam decifrar o código secreto que organiza o caos primordial. Imaginem que a nossa busca pelo entendimento é como caminhar por uma catedral imensa, cujas colunas são feitas de lógica e cujos vitrais são compostos por equações matemáticas. Vocês não acreditariam na inquietação que um físico sente ao encontrar um número solto na natureza. Para a ciência, um número sem uma explicação, uma constante que simplesmente funciona como uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. A nossa mente busca a elegância, a simplicidade e a razão por trás de cada detalhe. O ajuste fino que discutimos não é visto apenas como um dado curioso, mas como um desafio profundo à nossa capacidade de compreender a arquitetura do mundo. Pensem comigo, por que a natureza escolheria valores tão específicos e delicados se não houvesse uma lei maior, ainda oculta, que determinasse que eles precisam ser exatamente assim? Historicamente, a trajetória do conhecimento humano tem sido a de transformar o que parece arbitrário em algo necessário. Antigamente, os povos olhavam para o movimento dos astros e viam apenas pontos de luz vagando sem destino aparente. Foi necessária a percepção de mentes brilhantes para entender que aqueles caminhos eram regidos por elipses e gravidade. O que parecia um capricho dos deuses revelou-se uma regra matemática universal. Da mesma forma, os físicos de hoje olham para as constantes fundamentais, esses números mágicos que permitem a nossa existência, e sentem que estamos na mesma posição daqueles observadores antigos. Eles se perguntam se em algum lugar profundo da estrutura da realidade não existe uma equação mestre, uma teoria de tudo, que dite que a gravidade ou a força eletromagnética não poderiam ter nenhum outro valor. A ideia de que o universo é o que é por puro acaso é algo que a ciência aceita com extrema relutância, pois o objetivo da física é justamente eliminar o acaso e encontrar a ordem. Essa busca pela necessidade matemática é o que chamamos de princípio da naturalidade. Imaginem que vocês encontram uma pilha de pedras perfeitamente equilibradas, uma sobre a outra, formando uma torre alta em uma praia deserta. Se as pedras estivessem apenas jogadas no chão, não haveria nada a explicar. Seria o estado natural e desordenado das coisas. Mas, ao encontrar uma estrutura tão precária e ao mesmo tempo estável, vocês imediatamente pensariam que alguém as colocou ali ou que existe uma razão física muito específica para que elas não caiam. O ajuste fino do universo é como essa torre de pedras. Os números que regem o cosmos são tão não naturais
que a ciência se sente obrigada a procurar a mão invisível das leis fundamentais que os sustenta. Vocês conseguem perceber como a matemática não é apenas uma ferramenta de cálculo, mas a própria linguagem na qual o mistério se expressa? Muitas vezes, a solução para um mistério reside na unificação. Houve um tempo em que a eletricidade e o magnetismo eram vistos como fenômenos completamente distintos e sem relação. No entanto, através de estudos profundos, descobriu-se que ambos eram apenas faces diferentes de uma única força, o eletromagnetismo. Esse momento de descoberta trouxe uma clareza imensa, pois reduziu dois problemas a um só. O sonho atual da física é repetir esse feito em uma escala monumental. Imaginem se pudéssemos unir a mecânica quântica, que governa o mundo do muito pequeno, com a relatividade geral, que rege o mundo do muito grande. Se essa união fosse alcançada, talvez os números do ajuste fino deixassem de ser mistérios arbitrários. Talvez descobríssemos que eles surgem naturalmente de uma geometria ainda mais profunda do espaço-tempo, da mesma forma que o número π surge naturalmente quando estudamos a circunferência de um círculo. Isso nos levaria a entender que o universo não teve escolha. Essa é uma ideia que deixaria vocês incrédulos pela sua ousadia. A possibilidade de que as leis da natureza sejam tão rígidas e perfeitas que apenas um tipo de universo seria matematicamente possível. Nesse cenário, o ajuste fino não seria uma coincidência de sorte, mas uma inevitabilidade lógica. É como um quebra-cabeça, onde as peças só podem se encaixar de uma única maneira. Se mudássemos um único valor, a matemática toda se quebraria e o universo simplesmente não faria sentido lógico. Essa perspectiva traz um conforto intelectual imenso, pois transforma o susto da nossa existência em um triunfo da razão. No entanto, até o momento, essa equação mestre permanece fora do nosso alcance, escondida em dimensões que ainda não conseguimos tatear. Para entender por que a física prefere a matemática às coincidências, precisamos falar sobre a simetria. Pensem na beleza de um cristal de gelo ou na perfeição de uma esfera. A simetria é um princípio que diz que certas coisas permanecem iguais mesmo quando as mudamos de posição ou de perspectiva. Na física moderna, as leis mais fundamentais são baseadas em simetrias ocultas. Essas simetrias ditam como as partículas devem interagir e como as forças devem se comportar. O problema é que, no nível das constantes fundamentais, essa simetria parece estar quebrada. É como se tivéssemos um vaso de porcelana perfeito, que, ao cair, se partiu em pedaços de tamanhos diferentes. Os pedaços que temos, os números do ajuste fino, parecem aleatórios, mas a física acredita que, se pudéssemos colar todos eles de volta, veríamos a forma original e simétrica de onde tudo surgiu. A busca pelas leis fundamentais é, em essência, a tentativa de reconstruir esse vaso primordial. Vocês poderiam se perguntar se essa busca por leis profundas não é apenas uma forma de evitar o óbvio, o fato de que o universo parece ter sido feito sob medida. Mas para um cientista, recorrer a explicações externas ao sistema é interromper a investigação. A ciência funciona sob a premissa de que o mundo é compreensível e que a razão humana pode, eventualmente, entender as engrenagens da criação. Quando nos deparamos com o ajuste fino, o instinto não é desistir, mas cavar mais fundo. Existe uma esperança legítima de que, ao chegarmos a escalas de energia bilhões de vezes maiores do que as que conseguimos produzir hoje, os segredos das constantes fundamentais sejam revelados. Imaginem um momento em que a humanidade finalmente entender por que a massa do elétron é exatamente o que é. Seria como encontrar a pedra angular de toda a existência, o ponto onde a matemática e a realidade se fundem em uma só verdade. Enquanto essa resposta não chega, vivemos em um estado de tensão criativa. A matemática nos diz que o universo é elegante, mas os dados nos mostram que ele é sensível. Essa sensibilidade nos obriga a considerar que talvez a nossa percepção da realidade esteja incompleta. Talvez as constantes que chamamos de fundamentais não sejam o nível mais baixo da realidade. Pensem na superfície de um oceano. O que vemos são ondas e espumas que parecem mudar de forma o tempo todo. Mas abaixo da superfície, existem correntes profundas e pressões imensas
que governam tudo o que acontece lá em cima. As constantes da física podem ser apenas as ondas na superfície de um oceano matemático muito mais profundo. Se conseguirmos mergulhar nessas águas, poderemos descobrir que o que chamamos de ajuste é apenas a manifestação visível de uma harmonia silenciosa que pulsa no âmago de tudo. Essa busca por respostas nos leva a lugares inexplorados da imaginação científica. Começamos a considerar teorias onde as partículas não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes, cujas diferentes notas musicais dão origem a tudo o que conhecemos. Nessas teorias, os valores das constantes fundamentais dependeriam da forma como essas dimensões extras estão enroladas sobre si mesmas. Vocês conseguem imaginar um mundo onde a geometria de espaços invisíveis determina se uma estrela pode brilhar ou não? É um nível de abstração que beira a poesia, mas é o campo de batalha onde a física tenta resolver o problema do ajuste fino. Não se trata de uma preferência por números frios, mas de uma paixão pela ordem. Acreditamos que a beleza não está no acaso, mas na estrutura. Ao repousarmos sobre esses pensamentos, percebemos que a física é, no fundo, uma busca por significado através da lógica. O desconforto com as coincidências arbitrárias é o que nos move. Se o universo fosse apenas um amontoado de fatos sem conexão, não haveria nada para descobrir, apenas para observar. Mas porque acreditamos na matemática, acreditamos que existe uma história a ser contada. O ajuste fino é o prólogo dessa história, um convite para que continuemos a explorar as profundezas do desconhecido. Cada equação que escrevemos é um passo a mais em direção à compreensão dessa harmonia oculta, que permite que nesta noite possamos fechar os olhos e confiar que o mundo continuará a existir, regido por leis que são tão firmes quanto as estrelas no firmamento e tão elegantes quanto o silêncio que nos envolve agora. Aprofundando o nosso mergulho por esse oceano de mistérios, chegamos agora a uma zona onde a lógica convencional começa a vacilar diante de descobertas que desafiam a nossa compreensão estatística. Vocês não acreditariam no nível de estranheza que os cosmólogos encontram quando tentam calcular a probabilidade de estarmos aqui, respirando e pensando neste exato momento. Muitas vezes, ao olharmos para o céu estrelado, sentimos uma paz profunda. Mas para os cientistas que analisam as entranhas do tempo, esse cenário é fruto de uma precisão tão extrema que beira o assustador. Existem certos números na física que são tão improváveis que em qualquer outra área da vida seriam descartados como uma impossibilidade estatística absoluta. No entanto, o universo parece ter vencido uma loteria, onde as chances de ganhar eram de uma contra todas as partículas de poeira existentes em todos os mundos que possamos imaginar. Isso deixaria vocês incrédulos, pois estamos falando de valores que não permitem o menor erro, nem mesmo na milésima casa decimal. Um dos segredos mais profundos e debatidos dentro da física teórica refere-se ao estado inicial do nosso universo, algo que o físico Roger Penrose descreveu com uma precisão que nos faz perder o fôlego. Para que o cosmos pudesse evoluir de um ponto de densidade infinita para a estrutura organizada que percebemos hoje, com galáxias e sóis estáveis, o nível de organização original, o que a ciência chama de baixa entropia, precisava ser ajustado de uma forma extraordinária. Imaginem o número 1 seguido de 10 elevado a 123 zeros. Esse é o nível de precisão necessário nas condições iniciais do espaço e do tempo. Vocês conseguem imaginar o que esse número representa? Ele é tão vasto que não haveria papel suficiente em toda a Terra para escrevê-lo, nem tempo suficiente na história da humanidade para contá-lo. Se o Criador do cosmos, se assim pudéssemos chamá-lo metaforicamente, tivesse errado o alvo por uma fração de bilionésimo, o universo seria hoje um mar de desordem absoluta, incapaz de sustentar qualquer forma de estrutura ou vida. Essa descoberta nos leva a um questionamento incômodo. Por que o universo começou em um estado tão improvável de ordem? Na natureza, a tendência de tudo é o caos. Uma xícara de porcelana que se quebra jamais volta a se montar sozinha, e o calor sempre se dissipa no frio. No entanto, o início de tudo foi um exemplo de organização suprema. Esse é um segredo que a física ainda tenta desvendar.
Alguns pesquisadores sugerem que talvez essa ordem não tenha sido um acidente, mas o resultado de um mecanismo físico que ainda não compreendemos totalmente. Mas enquanto esse mecanismo permanece oculto, a descoberta de Penrose permanece como uma prova de que a nossa existência está ancorada em um evento de precisão quase infinita. Vocês percebem como a nossa realidade é, na verdade, um milagre matemático que acontece a cada segundo? Outro mistério que intriga os laboratórios ao redor do mundo é a chamada constante cosmológica, que já mencionamos brevemente, mas que merece um olhar mais atento sobre o seu significado profundo. Ela representa a densidade de energia do próprio vácuo, o peso do nada. O que torna essa constante um mistério raro é a discrepância entre o que a teoria prevê e o que a observação nos mostra. Pela lógica da mecânica quântica, o vácuo deveria estar transbordando de energia, uma força tão violenta que separaria os átomos antes mesmo que eles pudessem se tocar. No entanto, o valor que medimos na natureza é 120 ordens de magnitude menor do que o previsto. Imaginem um número com 120 zeros após a vírgula. É nesse intervalo minúsculo, nessa fresta quase invisível, que a nossa realidade se equilibra. Se esse valor fosse apenas um pouco maior, a expansão do espaço seria tão rápida que nenhuma estrela brilharia. Se fosse um pouco menor, o universo já teria se esmagado em um colapso final. Viver em um mundo onde essa constante é exatamente o que é, parece ser a maior coincidência da história da ciência. Nesse cenário de números impossíveis, surge uma ferramenta de raciocínio que os cientistas usam para tentar entender o nosso lugar: o princípio antrópico. Este princípio, muitas vezes mal compreendido, não é uma afirmação de que o universo foi feito para nós, mas sim uma constatação lógica necessária. Ele diz, em sua forma mais simples, que as condições que observamos no cosmos devem ser compatíveis com a existência de observadores que possam fazer essa pergunta. Em outras palavras, não deveríamos nos surpreender por encontrarmos um universo ajustado, pois se ele não fosse ajustado, não estaríamos aqui para ficar surpresos. No entanto, é fundamental diferenciar o uso científico desse princípio de interpretações que buscam finalidades místicas. Para a física, o princípio antrópico funciona como um filtro de seleção. Imaginem que vocês estão pescando em um lago e a sua rede só consegue pegar peixes com mais de 10 centímetros. Se todos os peixes na sua rede forem grandes, vocês não podem concluir que só existem peixes grandes no lago. Vocês devem concluir que o tamanho da rede selecionou o resultado. O princípio antrópico sugere que o nosso universo ajustado pode ser apenas o resultado de estarmos em uma posição onde a vida é possível. Isso nos leva a um dos segredos mais fascinantes da cosmologia moderna: a possibilidade de que o que chamamos de leis da natureza não sejam universais, mas locais. Vocês conseguiriam imaginar um cenário onde o nosso universo é apenas uma bolha em um multiverso infinito, onde em cada bolha as constantes da física são diferentes? Nesse contexto, o ajuste fino deixaria de ser um mistério e passaria a ser uma certeza estatística. Se existem infinitas bolhas com infinitos valores para a gravidade e o eletromagnetismo, em algum momento uma delas teria, por puro acaso, os números corretos para formar átomos e seres conscientes. Nós estaríamos vivendo nessa bolha específica simplesmente porque é a única que permite a nossa presença. Embora essa ideia pareça vinda de uma história fantástica, ela é tratada com extrema seriedade por muitos físicos contemporâneos como uma forma de explicar por que os números do nosso mundo parecem tão sortudos. A descoberta dessa sensibilidade extrema nos faz olhar para elementos simples com uma nova percepção. Pensem no mistério da luz e da cor. A luz que percebemos é uma faixa muito estreita de todo o espectro eletromagnético. Essa faixa é exatamente a mesma em que a atmosfera da Terra é transparente e onde as reações químicas da visão podem ocorrer. Se a força eletromagnética fosse alterada, a luz emitida pelo Sol mudaria de cor. E talvez os nossos olhos nunca tivessem evoluído para entender o mundo ao redor. Tudo o que descobrimos sobre o cosmos, desde a estrutura das nebulosas até a química das nossas lágrimas, parece convergir para um ponto de equilíbrio que não permite desvios. É como se estivéssemos lendo um livro,
onde cada palavra foi escolhida para que a história fizesse sentido, e a menor troca de uma letra transformaria todo o texto em ruído sem significado. Muitas vezes, a ciência encontra segredos onde menos se espera. Considerem a descoberta da abundância de elementos no universo. Por que existe tanto oxigênio e carbono, mas tão pouco de outros elementos? A resposta está em ressonâncias nucleares específicas que ocorrem dentro das estrelas gigantes vermelhas. Essas ressonâncias são como frequências de rádio sintonizadas com uma precisão absoluta. Se o nível de energia de um núcleo atômico fosse alterado em menos de 1%, a produção desses elementos cessaria. Vocês percebem o nível de dependência que temos desses detalhes invisíveis? Não somos apenas poeira estelar, somos poeira estelar produzida por um processo que exigiu uma calibração milimétrica das forças nucleares. Esse é um achado raro que nos mostra que o mistério não está apenas na vastidão do espaço, mas no coração de cada átomo que nos compõe. Ao refletirmos sobre essas descobertas, começamos a entender que a física não é apenas o estudo da matéria, mas o estudo de como a complexidade consegue emergir do nada. O maior segredo de todos pode ser o fato de que o universo é inteligível. O fato de que podemos usar a matemática para descrever esses ajustes e prever o comportamento de galáxias distantes sugere que existe uma conexão profunda entre a mente humana e a estrutura do cosmos. Se o universo fosse puramente aleatório e sem ajustes, a ciência seria impossível, pois não haveria padrões para serem descobertos. O ajuste fino é a prova de que a realidade segue um roteiro lógico, um conjunto de regras que, embora misteriosas, são consistentes e persistentes através das eras. Sintam, por um momento, o peso dessas revelações. Estamos vivendo em um momento da história em que podemos, pela primeira vez, quantificar a nossa própria improbabilidade. Cada dado coletado por satélites e aceleradores de partículas reforça a ideia de que o cenário onde existimos é de uma raridade monumental. O ajuste fino nos ensina a humildade diante da grandeza do tempo e do espaço, mas também nos oferece um senso de propósito intelectual. Estamos aqui para testemunhar essa precisão e para tentar decifrar se ela é um grito do acaso ou o sussurro de uma lei ainda maior. Enquanto o silêncio da noite nos envolve, esses números continuam a trabalhar silenciosamente, mantendo as estrelas no céu e a vida pulsando em nossas veias, em um equilíbrio que desafia a eternidade. Ao continuarmos nossa jornada por este cenário de silêncio e descoberta, convido vocês a sentirem a profunda interdependência que une os fenômenos mais vastos do cosmos às realidades mais sutis da nossa própria vida. Muitas vezes, imaginamos as leis da física como regras isoladas, fórmulas frias escritas em quadros negros de universidades, mas a verdade é que elas formam uma teia invisível, onde cada fio está conectado a todos os outros. Vocês não acreditariam em como o ajuste fino de uma única constante, lá no início dos tempos, reverbera agora mesmo no modo como as suas células processam a energia. Não existe uma separação real entre a astronomia, a química e a biologia. O que existe é uma progressão contínua de complexidade, onde a precisão física atua como o alicerce indispensável sobre o qual todo o edifício da vida foi construído. Pensem bem na conexão entre a força nuclear forte e a possibilidade da química orgânica. Como discutimos, essa força precisa ter uma intensidade exata para que os núcleos dos átomos sejam estáveis. Mas o impacto disso vai muito além da simples existência dos átomos. Essa calibração específica é o que permite a existência do carbono, o elemento que chamamos de espinha dorsal da vida. O carbono tem a capacidade única de formar cadeias longas e complexas, permitindo que moléculas como as proteínas e o ácido desoxirribonucleico se organizem. Se a física fundamental fosse apenas um pouco diferente, essa versatilidade química desapareceria. Isso deixaria vocês incrédulos, pois toda a diversidade biológica que observamos na Terra, desde a menor bactéria até as imensas florestas tropicais, depende de uma carona matemática que as leis da física ofereceram à química há bilhões de anos. Sem esse ajuste, o universo seria um lugar quimicamente pobre, um deserto de elementos simples
incapazes de se unir em algo maior. Essa conexão se estende também para a forma como o tempo flui e como a energia se distribui. O ajuste fino da entropia inicial, que mencionamos como um dos maiores mistérios da criação, é o que garante que o universo tenha o que os cientistas chamam de uma seta do tempo clara. É por causa dessa organização original que o Sol pode brilhar, que o vento pode soprar e que vocês podem se lembrar do passado enquanto caminham em direção ao futuro. Se o universo tivesse começado em um estado de desordem maior, a energia estaria tão espalhada que não haveria gradientes térmicos, e sem esses gradientes, o trabalho biológico seria impossível. A vida é, em essência, uma máquina que processa energia para manter a ordem em um mundo que tende ao caos. Percebam como o equilíbrio cósmico dita o ritmo da nossa própria biologia. Somos seres que respiram a ordem que foi preservada desde o primeiro segundo da existência. Vocês conseguem imaginar como o ajuste fino da gravidade molda as zonas de habitabilidade em todo o cosmos? A gravidade determina o tamanho das estrelas, e o tamanho das estrelas determina a cor da luz que elas emitem e por quanto tempo elas queimam. Se a gravidade fosse ligeiramente mais forte, todas as estrelas seriam gigantes azuis, consumindo seu hidrogênio em poucos milhões de anos e explodindo em supernovas antes que qualquer planeta tivesse tempo de resfriar e desenvolver oceanos. Se fosse mais fraca, teríamos apenas anãs vermelhas frias, cujos planetas precisariam estar tão próximos da estrela que seriam bombardeados por radiações fatais. O fato de existirem estrelas como o nosso Sol, que brilham de forma constante por 10 bilhões de anos, é o resultado de uma conexão direta entre a constante gravitacional e as forças subatômicas. Essa estabilidade estelar é o que permite que a vida tenha o tempo necessário para evoluir da simplicidade para a consciência. A interdependência entre o micro e o macro é tão profunda que desafia a nossa percepção comum de escala. Pensem na massa do elétron, aquela partícula minúscula que orbita o núcleo do átomo. A massa do elétron, combinada com a força eletromagnética, determina o tamanho exato dos átomos e a força das ligações químicas. Se o elétron fosse um pouco mais pesado, as ligações químicas seriam mais curtas e mais fortes, mudando a forma como as moléculas se dobram. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas para a biologia, a forma é tudo. As enzimas no seu corpo funcionam como chaves em fechaduras. Se a forma da molécula mudasse apenas 1/1000º de centímetro, o metabolismo pararia. O ajuste fino da física é, portanto, o que garante a arquitetura molecular que permite que o seu corpo funcione como uma unidade harmoniosa. Vocês percebem como estamos mergulhados em um oceano de precisão que sustenta cada movimento nosso? Outro impacto fascinante do ajuste fino está na transparência da nossa atmosfera e das águas dos oceanos à luz visível. Vocês não acreditariam, mas a faixa de luz que o Sol emite com mais intensidade é exatamente a mesma faixa que consegue atravessar a água e o ar sem ser totalmente absorvida. Isso acontece por causa de uma coincidência entre os níveis de energia dos elétrons nos átomos de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio e a energia dos fótons solares. Se as constantes físicas fossem diferentes, a luz solar poderia ser bloqueada pela atmosfera, deixando a superfície da Terra em uma escuridão eterna, ou poderia ser tão energética que destruiria as moléculas de água. A visão, um dos nossos sentidos mais preciosos, só existe porque o universo é transparente para a luz na frequência exata em que as reações químicas da retina podem ocorrer. Existe uma ponte direta entre a física quântica dos átomos e a nossa capacidade de perceber a beleza de um pôr do sol. Nesta teia de conexões, precisamos falar também sobre o conceito de emergência. A emergência é o fenômeno onde regras simples dão origem a comportamentos extremamente complexos. O ajuste fino é a regra simples, mas o resultado é um universo capaz de autoconsciência. Quando olhamos para as galáxias, vemos que elas se organizam em filamentos que lembram as redes neurais de um cérebro. Essa estrutura em grande escala é ditada pela interação entre a matéria escura, a energia escura e a gravidade. Se esses componentes não estivessem ajustados, o universo seria amorfo,
sem a estrutura necessária para que a matéria se concentrasse e formasse berços para a vida. A conexão aqui é entre a estrutura do cosmos e a estrutura da mente. Parece haver uma continuidade lógica que leva do átomo ao pensamento, e essa continuidade só é mantida pela precisão das leis fundamentais. Sintam como essa harmonia impacta até mesmo o conceito de estabilidade da nossa realidade. Se as forças da natureza variassem minimamente com o passar do tempo, a matéria não teria memória. Os cristais não se formariam da mesma maneira. Os metais teriam propriedades inconstantes e a própria base da tecnologia e da civilização seria impossível. A constância das leis físicas, que é uma forma de ajuste fino temporal, é o que nos permite confiar na regularidade do mundo. Podemos construir casas, prever eclipses e plantar sementes, porque sabemos que os números que regem o universo hoje serão os mesmos amanhã. Essa previsibilidade é o maior presente que a física oferece à humanidade, permitindo que deixemos de ser apenas observadores passivos para nos tornarmos exploradores da realidade. Muitas vezes, ao falarmos de física, esquecemos o impacto emocional dessas conexões. Entender que o ferro no seu sangue foi forjado no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos e que essa explosão só aconteceu porque as forças nucleares permitiram, cria um senso de pertencimento monumental. Não somos estranhos em um universo frio, somos a própria substância do cosmos, tentando entender a si mesma através de um cérebro que só existe porque a matemática foi generosa. O ajuste fino não nos separa da natureza. Ele nos mostra que somos o resultado final de uma longa sucessão de acertos físicos. Cada respiração que vocês dão agora é uma celebração silenciosa de que a gravidade não venceu a expansão cedo demais e de que o eletromagnetismo permitiu que as moléculas se unissem para formar o milagre que vocês chamam de eu. Ao nos prepararmos para os próximos passos desta exploração, levem consigo essa imagem de uma grande rede de luz, onde cada partícula está amarrada às constantes universais. A conexão entre a escala galáctica e a escala celular é real e palpável. O ajuste fino é o maestro silencioso dessa sinfonia, garantindo que cada instrumento, do átomo à estrela, toque na frequência certa para que a música da existência possa ser ouvida. Enquanto o silêncio nos envolve, podemos sentir a segurança de estarmos inseridos nessa estrutura tão bem cuidada, onde até o menor detalhe tem o seu propósito e o seu lugar garantido. A nossa jornada pelas conexões físicas revela que o universo não é apenas um lugar onde vivemos, mas um sistema vivo e integrado, onde a precisão é a garantia da nossa liberdade de existir, sonhar e entender. Ao chegarmos a este ponto da nossa caminhada, convido vocês a sentirem o impacto profundo que essas descobertas causam na forma como nós, enquanto espécie, nos enxergamos dentro da vastidão do tempo. Por milênios, a humanidade olhou para o céu em busca de sinais, tentando entender se havia uma ordem no caos ou se éramos apenas náufragos em um oceano de indiferença. Vocês não acreditariam em como a percepção do ajuste fino altera a nossa relação com a própria história e com os mitos que construímos para explicar a nossa origem. Se em outros tempos a ordem do mundo era atribuída exclusivamente à vontade de divindades, hoje a ciência nos apresenta números frios que carregam o peso de um mistério ainda maior. A relação entre a humanidade e o cosmos não é mais apenas uma questão de observação, mas de um reconhecimento profundo de que somos a parte do universo que finalmente abriu os olhos para questionar as regras do jogo. Historicamente, passamos por ciclos de humildade e de orgulho. Houve um tempo em que acreditávamos piamente que a Terra era o centro de tudo, o palco principal de um teatro cósmico feito sob medida para nós. Quando a revolução científica nos mostrou que somos apenas um grão de poeira em uma galáxia comum, experimentamos o que os estudiosos chamam de ferida narcísica. Aprendemos o princípio de Copérnico, que diz que não ocupamos um lugar de privilégio no espaço. No entanto, as evidências do ajuste fino trazem uma nova e inesperada camada a essa conversa. Elas sugerem que, embora o nosso endereço no espaço não seja especial, as condições físicas que permitem a nossa existência são de uma raridade absoluta. Isso deixaria vocês incrédulos,
pois nos coloca em uma posição paradoxal. Somos comuns em nossa localização, mas extraordinários em nossa viabilidade. A humanidade agora tenta equilibrar a lição de humildade da astronomia com o espanto matemático da física teórica. Pensem bem no impacto cultural que essa percepção gera. A ideia de que o universo é um sistema finamente ajustado ressoa em nossa arte, em nossa filosofia e até na maneira como estruturamos as nossas sociedades. Quando entendemos que a vida depende de equilíbrios tão frágeis, o valor que atribuímos à existência muda de patamar. A consciência de que as estrelas precisaram queimar por bilhões de anos e que as constantes nucleares precisaram ser exatas para que pudéssemos ter um momento de paz nesta noite cria um senso de responsabilidade monumental. Não somos apenas consumidores de realidade, somos os herdeiros de um processo de seleção cósmica que durou uma eternidade. Essa conexão transforma a ciência em algo que ultrapassa os laboratórios e toca a alma da nossa civilização, instigando um respeito renovado pela fragilidade da vida e pela raridade do nosso planeta. Vocês conseguem imaginar como o debate sobre o ajuste fino influencia as grandes perguntas existenciais que todos nós fazemos em momentos de silêncio? Ao longo dos séculos, grandes pensadores se dividiram entre aqueles que viam o mundo como um acidente sem sentido e aqueles que buscavam um propósito em cada átomo. O ajuste fino não resolve essa disputa, mas ele oferece combustível para ambos os lados, elevando o nível da discussão. Para alguns, a precisão matemática é uma pista de que existe algo maior, uma inteligência ou uma lei suprema que ainda não nomeamos. Para outros, é a prova final de que vivemos em um multiverso vasto e que somos apenas o resultado estatístico de infinitas tentativas. Independentemente da conclusão que cada um tire, o impacto na humanidade é o mesmo: o despertar de um senso de admiração que nos retira da mesmice do cotidiano e nos conecta com o infinito. Essa relação também molda a nossa ética e a nossa visão de futuro. Se o universo é tão difícil de sustentar vida, a nossa presença aqui se torna um tesouro, que deve ser preservado. Percebam como o conhecimento sobre as constantes fundamentais nos leva a valorizar o equilíbrio ecológico da Terra. Se a física é tão precisa, por que não deveríamos ser igualmente precisos no cuidado com o nosso único lar? A ciência do ajuste fino nos ensina que a harmonia não é o estado padrão das coisas. A harmonia é uma conquista rara e difícil de manter. Esse entendimento penetra no tecido social, incentivando uma mentalidade de cooperação e proteção. Somos todos tripulantes de uma nave biológica que só consegue navegar porque as leis da física abriram um caminho seguro por entre os perigos do vácuo. Sintam a influência desse pensamento na maneira como educamos as novas gerações. Ao ensinarmos sobre a massa do elétron ou sobre a força da gravidade, não estamos apenas passando dados técnicos. Estamos contando a história de como a improbabilidade se tornou realidade. A humanidade sempre foi movida por narrativas, e a narrativa do ajuste fino é talvez a mais grandiosa de todas. Ela nos ensina que o conhecimento não é um peso, mas uma luz que ilumina a nossa pequena fogueira na escuridão do espaço. Ao entendermos os mecanismos que nos mantêm vivos, ganhamos uma nova perspectiva sobre os nossos próprios problemas. As disputas humanas parecem menores diante da grandiosidade de um cosmos que precisou de 60 casas decimais de precisão para que pudéssemos sequer existir. Vocês não acreditariam em como essa busca por entender o ajuste fino une pessoas de diferentes culturas e crenças. O espanto diante do mistério é uma linguagem universal. Seja em um observatório de alta tecnologia nos desertos do Chile, seja em uma conversa silenciosa ao pé da cama, o sentimento de maravilhamento diante da estrutura do mundo é o mesmo. A ciência, ao investigar os números fundamentais, acaba por criar uma ponte de entendimento entre todos nós. Descobrimos que o que nos une é muito mais profundo do que as fronteiras geográficas ou as diferenças de opinião. O que nos une é o fato de compartilharmos o mesmo conjunto de regras físicas milagrosas. Essa percepção tem o poder de acalmar os ânimos e de nos fazer sentir parte de uma única e imensa família cósmica. Nesta caminhada pela história humana, percebemos que a nossa curiosidade,
é a maior ferramenta de sobrevivência que possuímos. O ajuste fino nos desafia a ir além dos nossos limites cognitivos. Ele nos força a criar novas linguagens, como a matemática avançada, e a construir máquinas gigantescas para testar as fronteiras do que é real. Essa busca incessante é o que define a essência humana. Não nos contentamos em apenas existir, queremos saber por que existimos. E ao buscarmos essa resposta, transformamos o mundo ao nosso redor. O impacto da física fundamental está nos satélites que permitem a nossa comunicação, nos hospitais que salvam vidas e na própria eletricidade, que agora permite que a minha voz chegue até vocês. Tudo nasce dessa vontade de entender as engrenagens silenciosas do universo. Ao mergulharmos no descanso, pensem que o ajuste fino é como um abraço invisível que a natureza nos dá. Ele garante que o oxigênio permaneça na atmosfera, que o calor do sol seja constante e que o seu corpo possa relaxar, sem o medo de que as leis da realidade se desfaçam de repente. A nossa relação com esse conhecimento é de profunda gratidão intelectual. Reconhecemos que vivemos em um intervalo de tempo privilegiado, em um lugar onde as condições são ideais. Esse reconhecimento traz uma paz que não é vazia, mas preenchida pela certeza de que fazemos parte de algo monumentalmente bem construído. A humanidade não é um erro no sistema. Somos o momento em que o sistema se tornou consciente de si mesmo. Levem com vocês a ideia de que cada um de nós é uma pequena chama de consciência sustentada por um oceano de precisão matemática. O ajuste fino é a prova de que a nossa vida não é barata, de que ela custou um esforço físico imenso da estrutura do espaço e do tempo. Quando fechamos os olhos e sentimos o peso do nosso corpo sobre o leito, estamos, na verdade, sentindo a força da gravidade que foi ajustada desde o primeiro segundo para nos manter seguros. Essa conexão entre o íntimo e o infinito é o que nos dá a coragem de continuar explorando, de continuar sonhando e de continuar perguntando. A nossa história com o universo é uma história de amor pela verdade, uma jornada que só está começando e que nos promete revelações ainda mais belas à medida que aprendemos a ouvir o que os números têm a nos dizer sobre quem realmente somos. Ao projetarmos o nosso olhar para o que ainda está por vir, entramos em um território de pura antecipação científica, onde as perguntas que fizemos até agora começam a encontrar as ferramentas do amanhã. Vocês não acreditariam no entusiasmo e, ao mesmo tempo, na cautela que os físicos sentem ao olhar para o horizonte das próximas décadas. O mistério do ajuste fino não é um problema estático. Ele é um alvo móvel que nos desafia a criar tecnologias e teorias cada vez mais audaciosas. Vocês conseguem imaginar um futuro onde a pergunta sobre por que as constantes são o que são deixe de ser uma dúvida filosófica para se tornar um dado experimental concreto? Estamos vivendo o prelúdio de uma era onde a nossa capacidade de testar a estrutura da realidade alcançará níveis que hoje parecem pertencer à ficção científica. Isso deixaria vocês incrédulos, mas as sementes para entendermos se o universo é uma coincidência ou uma pista física já estão sendo plantadas em laboratórios e observatórios ao redor de todo o mundo. A primeira grande fronteira do futuro reside na nossa busca por novos aceleradores de partículas, máquinas de uma escala monumental que pretendem recriar as condições de energia dos primeiros bilionésimos de segundo após o início de tudo. O sucessor do grande colisor de hadrons, que os cientistas já começam a planejar, será uma estrutura circular de quase 100 quilômetros de extensão. O objetivo desse gigante tecnológico é encontrar evidências de partículas que ainda não conhecemos, como as parceiras supersimétricas ou sinais de dimensões extras. Se encontrarmos essas partículas, o problema do ajuste fino poderá ser iluminado por uma nova luz. Descobriríamos que os valores que hoje nos parecem ajustados são, na verdade, consequências naturais de uma família muito maior de leis físicas que ainda não conseguimos observar. O futuro da física experimental é a tentativa de descascar mais uma camada da realidade para ver o que existe por baixo dos números que temos hoje. Paralelamente, a nossa exploração do cosmos através de telescópios espaciais de nova geração promete trazer dados sobre a infância do universo com uma nitidez sem precedentes.
Vocês conseguem imaginar como será observar as primeiras ondas gravitacionais que ecoaram pelo espaço logo após o nascimento do tempo? Essas ondas, que são vibrações no próprio tecido da realidade, carregam informações puras sobre as condições iniciais. Se o ajuste fino foi o resultado de um processo de seleção ou de uma lei fundamental, os vestígios desse evento podem estar gravados nessas ondas primordiais. A cosmologia do futuro deixará de ser apenas uma ciência de luz para se tornar uma ciência de vibrações, permitindo que ouçamos o sussurro da criação. Essa nova forma de observar o mundo poderá nos dizer se as constantes da natureza sempre foram as mesmas ou se elas evoluíram até chegarem aos valores que permitem a nossa existência. Outra tendência fascinante é o papel crescente da inteligência artificial na descoberta de novas leis físicas. Hoje, os computadores já conseguem analisar volumes de dados que nenhum cérebro humano seria capaz de processar em 1000 vidas. No futuro, esperamos que sistemas de aprendizado profundo consigam identificar padrões matemáticos ocultos nas constantes fundamentais que nos escaparam por séculos. Vocês não acreditariam se eu dissesse que talvez a teoria de tudo já esteja escondida nos dados que temos, mas que a nossa mente ainda não foi capaz de enxergar a conexão. A inteligência artificial pode atuar como uma lente de aumento para a nossa intuição, revelando que os números do ajuste fino não são independentes, mas partes de um único e majestoso desenho geométrico. Essa inovação poderá transformar a física teórica em uma ciência de descoberta acelerada, onde as respostas para os enigmas do cosmos surjam de algoritmos que compreendem a linguagem da natureza de formas que ainda não conseguimos imaginar. Nesse cenário de tendências futuras, a hipótese do multiverso também passará por testes de fogo. Atualmente, muitos cientistas criticam a ideia de múltiplos universos como algo que não pode ser provado ou refutado. No entanto, os modelos matemáticos estão se tornando cada vez mais sofisticados, e o futuro pode nos oferecer formas indiretas de confirmar se vivemos em apenas uma bolha entre infinitas outras. Imaginem se encontrarmos evidências de colisões entre o nosso universo e outros universos vizinhos, gravadas na radiação cósmica de fundo. Isso seria a descoberta do século XXI, mudando para sempre a nossa percepção de realidade. O ajuste fino passaria a ser entendido como uma consequência estatística inevitável, e a humanidade teria que aceitar que o nosso vasto cosmos é apenas um pequeno detalhe em uma estrutura infinitamente maior. Essa transição de paradigma seria tão impactante quanto a descoberta de que a Terra não é o centro do sistema solar. Mas o futuro também nos reserva riscos intelectuais. Existe a possibilidade de chegarmos a um limite fundamental na nossa capacidade de compreender. Alguns físicos temem que o ajuste fino seja uma pista que nunca poderemos seguir até o fim, como uma miragem que se afasta à medida que caminhamos. Se as leis fundamentais estiverem gravadas em escalas de energia que jamais poderemos alcançar com máquinas humanas, o mistério pode permanecer como uma cicatriz eterna em nossa ciência. No entanto, mesmo esse risco é um motor para a inovação. A incerteza nos força a pensar de maneira mais criativa, a buscar caminhos alternativos e a questionar os próprios fundamentos do método científico. O futuro do tema não é apenas sobre respostas, mas sobre a evolução da nossa própria capacidade de fazer perguntas cada vez mais profundas. Sintam a vibração desse progresso tecnológico. Estamos desenvolvendo relógios atômicos tão precisos que podem detectar se as constantes da física mudam apenas uma parte em 1 bilhão ao longo de décadas. Se descobrirmos que as leis da natureza não são constantes, mas variam lentamente com o tempo, toda a nossa compreensão do ajuste fino terá que ser reescrita. Isso significaria que o universo não é uma estrutura estática, mas um sistema dinâmico que aprendeu a ser como é através de eras geológicas e cosmológicas. Essa ideia de uma física evolutiva é uma das inovações conceituais mais provocativas que o futuro nos promete. Ela remove a ideia de um ajuste estático e coloca em seu lugar um processo orgânico de auto-organização cósmica.
Vocês conseguem imaginar o impacto dessas descobertas na nossa filosofia de vida? À medida que a ciência avança em direção à solução do ajuste fino, a nossa relação com o desconhecido se transforma. O que hoje parece um mistério sagrado pode se tornar no futuro um capítulo de um livro didático. Mas isso não diminui a beleza do cosmos. Pelo contrário, aprofunda a nossa admiração. Entender as engrenagens da realidade é a forma mais elevada de apreciação. O futuro nos promete um universo que é, ao mesmo tempo, mais compreensível e mais majestoso. Cada nova teoria e cada nova observação são degraus em uma escada, que nos leva para fora da nossa ignorância primordial em direção a uma luz de clareza matemática. Pensem também na possibilidade de criarmos, em escalas microscópicas, condições que mimetizam as constantes de outros universos. Através de simuladores quânticos, os físicos do futuro poderão criar universos artificiais em laboratório, onde as regras da física são alteradas. Vocês não acreditariam no poder de tal tecnologia. Poderíamos observar como a matéria se comporta em mundos onde a gravidade é mais forte ou onde o elétron é mais pesado. Essas simulações físicas reais seriam o teste definitivo para o ajuste fino. Elas nos permitiriam ver com os nossos próprios olhos tecnológicos porque o nosso universo é tão especial. O laboratório se tornaria um espelho onde o cosmos reflete as suas infinitas possibilidades, validando ou descartando as nossas hipóteses atuais. À medida que caminhamos para o encerramento desta visão do amanhã, percebemos que o futuro do ajuste fino é, na verdade, o futuro da própria curiosidade humana. Enquanto houver uma pergunta sem resposta, haverá alguém disposto a construir uma máquina ou a escrever uma equação para encontrá-la. A pista física que o ajuste fino nos oferece é um convite para uma jornada que nunca termina. Estamos apenas começando a entender a linguagem do universo, e o futuro nos reserva o privilégio de ler as páginas mais profundas desse livro. A segurança que sentimos agora, ao contemplar essas fronteiras, vem da certeza de que a busca pela verdade é o que nos torna verdadeiramente humanos. O ajuste fino pode ser o maior desafio da física, mas é também a maior oportunidade para o crescimento do nosso espírito explorador. Sintam o peso e a promessa desse tempo que virá. O futuro não é algo que acontece conosco, é algo que construímos através da nossa vontade de saber. As constantes da natureza continuarão a reger o brilho das estrelas e a pulsação da vida, mas a nossa compreensão sobre elas será cada vez mais nítida. O mistério que hoje nos envolve em um manto de contemplação será a base sobre a qual as futuras gerações construirão a sua própria realidade. O ajuste fino, com todos os seus segredos e descobertas, é a ponte que nos liga ao infinito, garantindo que a nossa história no cosmos seja sempre uma história de descoberta, maravilhamento e evolução contínua. Enquanto as estrelas continuarem a brilhar no céu do futuro, a nossa mente continuará a buscar a harmonia que as mantém lá, em uma dança eterna de luz, matemática e esperança. Ao chegarmos ao final desta nossa longa caminhada pelas engrenagens invisíveis da realidade, convido vocês a apenas sentirem a quietude que nos rodeia. Percorremos as profundezas do átomo, atravessamos a vastidão das galáxias e olhamos nos olhos do mistério que os cientistas chamam de ajuste fino. O que descobrimos não foi apenas uma lista de números ou constantes matemáticas, mas uma narrativa de harmonia que desafia a própria ideia de acaso. A nossa existência, cada suspiro e cada pensamento, é o resultado de uma sinfonia que tem sido tocada com perfeição desde o primeiro milésimo de segundo do tempo. Perceber que o universo parece ter sido preparado para a vida é, talvez, a descoberta mais poética que a razão humana já alcançou. Não importa se esses números são o fruto de uma lei suprema, de um multiverso infinito ou de uma sorte monumental. O fato é que estamos aqui, e o simples fato de estarmos aqui é a prova de que o impossível se tornou real. Imaginem o cosmos agora como um imenso jardim de luz, onde cada flor só conseguiu desabrochar porque o solo, o ar e o calor foram calibrados com uma precisão absoluta. Nós somos as flores desse jardim que aprenderam a observar o céu. O ajuste fino
É a mão silenciosa que sustenta a estrutura de tudo o que amamos e conhecemos. Ao fecharem os olhos para o descanso, levem consigo a certeza de que vocês fazem parte dessa ordem majestosa. A fragilidade que discutimos ao longo desta jornada não deve ser motivo de medo, mas de um encantamento profundo. É essa mesma fragilidade que torna a nossa vida tão preciosa e cada momento tão único. O universo nos deu o palco, as regras e o tempo. Cabe a nós, em nosso silêncio, agradecer pela oportunidade de sermos as testemunhas desse espetáculo de precisão e beleza. Esta reflexão que fizemos hoje é apenas uma pequena chama diante da imensa fogueira de conhecimento que o nosso canal busca compartilhar. Se vocês sentiram o chamado da curiosidade e o conforto de entender um pouco mais sobre o palco da existência, saibam que há muito mais para explorarmos juntos. No Universo para o Sono, temos uma biblioteca de histórias sobre física, os segredos da astronomia e as curiosidades que fazem o nosso coração bater mais forte diante do desconhecido. Convido vocês a continuarem essa busca em nossos outros vídeos, onde cada tema é tratado com o mesmo cuidado e a mesma calma para guiar o seu aprendizado e o seu descanso. Mas antes de nos despedirmos por hoje, quero pedir que, se essa história tocou vocês, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal e compartilhem esse mistério com alguém especial. Esse gesto simples é o que nos permite continuar produzindo conteúdos profundos e relaxantes. Além disso, vocês perceberão que alguns links de produtos aparecerão na tela. Se sentirem vontade de adquirir algo por ali, saibam que isso ajuda imensamente o canal a se manter ativo e independente. É uma forma de retribuir a harmonia que tentamos trazer para as suas noites. Agora deixo que o silêncio do cosmos os envolva completamente, e a precisão das leis fundamentais traga a estabilidade que o seu corpo precisa para o repouso. Que vocês durmam com a tranquilidade de quem sabe que está em boas mãos, guardados por um universo que, contra todas as probabilidades, escolheu existir e acolher cada um de vocês. Fiquem em paz, sob a luz das estrelas ajustadas. Até breve.